Boa tarde novamente, colegas, vereadoras, vereadores, servidoras e servidores, comunidade que nos acompanha presencialmente e pelos canais oficiais da Câmara de Vereadores. Ocupo esta tribuna hoje para apresentar meu primeiro grande expediente de 2026. Subir nesta tribuna logo no mês de maio para prestar contas do meu mandato me enche de alegria. É um momento muito especial em um mês que simboliza uma das principais bandeiras de luta que carrego comigo há muitos anos, a defesa das trabalhadoras e dos trabalhadores. Hoje vou dividir meu espaço em dois blocos principais: a prestação de contas dos primeiros 5 meses do meu mandato e a valorização das trabalhadoras e dos trabalhadores. Chegamos ao mês de maio com 120 dias de muito trabalho junto à nossa comunidade. Acredito fielmente que o bom trabalho é feito com o pé no chão e muito diálogo com o povo, sempre defendendo que a nossa população tenha qualidade de vida. Hoje quero apresentar algumas das frentes de trabalho em que meu mandato esteve envolvido até o momento. Não poderia iniciar esse balanço do mandato sem falar sobre aquela que é uma das minhas principais lutas desde muito antes de chegar ao parlamento. Com licença, Miqueias, tu tem o material? Segura o tempo, faz favor, senhor presidente, que a minha assessoria cateteia ali o material para colocar. É foto ou vídeo, Quem vereador? sabe vem acompanhar aqui o Miqueias, faz favor, Cate. Que nós preparamos um material aqui para ir apresentando durante a minha fala. Não, são os slides. Miqueias. A Cate vai vendo ali, então. Como eu já disse, não poderia iniciar esse balanço do mandato sem falar sobre aquela que é uma das minhas principais lutas desde muito antes de chegar ao parlamento. A defesa das mulheres é e sempre será uma das minhas principais prioridades. Em um ano em que nós assistimos dia após dia tantas mulheres serem assassinadas no nosso estado, ficar de braços cruzados não era uma opção. Junto às lideranças que caminham comigo, buscamos respostas e cobramos soluções daqueles que deveriam ser os que garantem a segurança das nossas mulheres. Fruto deste trabalho, tivemos recentemente aprovada aqui na casa a nossa Frente Parlamentar de Combate ao Feminicídio, um espaço de fortalecimento da rede de proteção às mulheres e, acima de tudo, não queremos mais respostas punitivas, queremos respostas preventivas. Na educação, na saúde, nos bairros, as mulheres não podem mais esperar para que o problema seja resolvido depois da agressão. A solução precisa vir antes da fatalidade. Além da frente parlamentar, meu mandato esteve junto a diversas entidades sindicais, movimentos sociais, partidos e organizações da sociedade civil na organização de um dos maiores movimentos de rua que Passo Fundo teve desde 2018 no Ele Não. Além da frente parlamentar, meu mandato esteve junto a diversas entidades sindicais, movimentos sociais, partidos e organizações, como eu já disse, da sociedade civil. Em celebração ao 8 de março deste ano, colocamos centenas de pessoas na Avenida Brasil para marcharem pelo fim da violência contra a mulher. Além disso, estivemos presentes na audiência pública que a Câmara de Vereadores sediou. Um importante espaço na participação popular em que as mulheres da nossa cidade puderam ouvir umas às outras e serem ouvidas aqui, na Casa do Povo. Democracia não é apenas organizar a manifestação, mas garantir que todas as pessoas tenham acesso a ela e ao debate. Outra frente na qual estive muito focada em trabalhar foi na saúde.
Desde o ano passado, temos visto o que o sistema de gerenciamento de consultas do Eduardo Leite, o tal do GERCOM, tem feito com a nossa população. Não preciso repetir para os colegas e para a comunidade o que tem acontecido aqui em Passo Fundo e em tantas outras cidades do estado, porque sei que, assim como eu, vocês também devem receber mensagens, ligações e visitas diárias das cidadãs e dos cidadãos de Passo Fundo, enfrentando essa organização desumana que o governo Leite tem feito. Além dos problemas gerais da nossa saúde, tivemos também espaço para debater aqueles problemas que são invisíveis, mas que afetam diretamente a vida de tantas pessoas. A fila da fisioterapia em Passo Fundo, sem divisão por especialidade, apresentou uma demanda que, principalmente para as mulheres, tornava-se uma grande dificuldade. A demora em conseguir especialistas que atuassem na área da fisioterapia pélvica indicava uma falta de acesso às mulheres grávidas a um serviço que deveria ser essencial para a gestação. Imaginem uma fila de espera que não é dividida por especialidades e uma espera que pode levar mais de 8 meses. É praticamente impossível que mulheres gestantes possam realizar as consultas que são preparatórias para o parto normal, que respeitam o corpo da mulher e é benéfico, tanto para a gestante e para a criança, quanto para o próprio Sistema Único de Saúde. Em diálogo com a Prefeitura e com o Conselho Municipal de Saúde, conseguimos um pequeno avanço. A sinalização de que, em parceria com faculdades do município, a especialidade receberia uma fila própria de atendimento, pelo menos por um período. Ainda estamos longe do ideal, mas seguimos acompanhando o assunto de perto para garantir que nenhuma pessoa fique sem o atendimento de que precisa por conta de filas. Recentemente, também destaco que eu tive a oportunidade de participar na Vila Nossa Senhora Aparecida, de encontro realizado pela UBS com a Associação de Bairro sobre a saúde da mulher. Tantas mulheres de diferentes idades reunidas no debate com enfermeiras e enfermeiros, agentes de saúde e profissionais que fazem a vida da nossa gente acontecer com qualidade de vida. E, gente, como eu sempre digo, o trabalho da vereadora começa lá fora, ouvindo a nossa gente, indo para os bairros, indo para as casas, nas associações. Trancadas no gabinete, a gente faz muito pouco, mas é aqui dentro que as coisas realmente tomam forma e acontecem. Por isso, não posso deixar de destacar também a minha atuação na Câmara de Vereadores. Entre aquilo que realizamos na casa, como a defesa da água, por exemplo, são 2 as propostas que gostaria de destacar. Não é novidade para ninguém que a Eva Valéria, que é católica, devota de Nossa Senhora Aparecida, e que a vida toda eu e o Rui participamos como voluntários da organização da Romaria de Nossa Senhora Aparecida. Por essa proximidade que tenho com a celebração, não pude deixar de notar, nas tantas vezes em que faço o trajeto até a região do santuário, na entrada do bairro Jardim América, do perigo que os nossos romeiros sofrem naquele trajeto. Uma região sem sinalização, com fluxo intenso de carros e veículos pesados, que coloca em risco a vida de famílias, de pessoas idosas que vão até o santuário expressar sua fé. Foi pensando nisso que eu entreguei ao Executivo Municipal uma indicação para que Passo Fundo criasse uma ciclovia e um caminhódromo que vão desde o supermercado Stock Center do Boqueirão, onde ela atualmente termina, e que vá até o santuário. Realizei conversas tanto com o Daier quanto com os secretários municipais e ambos se mostraram muito abertos à nossa demanda. Sei que a medida ainda caminha, mas esperamos que, em especial,
a construção do novo trevo aí da Caravela e da Santa Marta, que com isso a prefeitura possa olhar para a nossa população com mais carinho. E ainda falando nos nossos romeiros, outra proposta nossa que tramitou, entrou aqui, foi protocolada por mim nesta casa e, com sorte, vai ser aprovada por unanimidade, foi o projeto de lei que torna a Romaria de Nossa Senhora Aparecida patrimônio cultural e material de Passo Fundo, aprovada por unanimidade no Conselho de Cultura do nosso município. E seguindo o meu trabalho, todos sabem, eu sou uma grande defensora da participação em conferências, sejam elas municipais, estaduais ou federais. É nesses espaços que os debates acontecem, soluções são propostas e orçamentos divididos. E ter um rosto de Passo Fundo coloca nosso município no radar de quem toma as decisões em todas as esferas públicas. Nesses primeiros meses de mandato, já pude participar do Fórum de Mulheres na Saúde e do Encontro Estadual de Saúde, ambos promovidos pelo nosso Ministério da Saúde, conselhos nacional, estadual e municipais, lá na nossa capital, Porto Alegre. Em ambas as agendas, pude afirmar o compromisso do Ministério da Saúde e do nosso governo Lula em promover uma saúde digna para toda a população. Delegadas e delegados de todas as regiões do Estado participando ativamente da fala e da escuta sobre as ações que devem ser tomadas e fazendo o tão sonhado controle social. E mais do que isso, um evento específico para debater, mulheres, a saúde das mulheres entre as mulheres. Já é hora de nós termos espaço para pensarmos uma saúde que nos inclua e que funcione para nós. Na mesma oportunidade, em Porto Alegre, também fui convidada a compor a mesa do Encontro Regional de Educação Popular em Saúde, evento em que pudemos debater a democracia e a soberania nacional pela perspectiva da saúde. A presença nesses eventos reafirma minha luta diária por saúde de qualidade, representando o nosso município em locais de diálogo e construção, para que possamos caminhar para a melhora. Viajei também a Brasília, e aproveitando o gancho e falando aí das atividades externas, no início do ano tive a oportunidade de estar na capital brasileira, onde cumpri a agenda no Ministério da Agricultura e Pecuária, pleiteando aí recursos para a agricultura do nosso município. Especialmente a agricultura familiar é outra bandeira que defendo com muita garra, e ter um ministério de portas abertas para receber as demandas do interior faz toda a diferença no nosso trabalho. Na mesma passagem pela capital nacional, pude conversar também com a nossa ministra das Mulheres, Márcia Lopes, sobre a onda de feminicídios que o nosso Estado enfrentou e que ainda enfrenta. Na conversa, a ministra nos sinalizou que o governo federal estava ciente da situação e trabalhava em ações para conter a escalada da violência, o que mais tarde se confirmou com o lançamento do Pacto Nacional de Combate ao Feminicídio. E destaco que, inclusive, hoje e amanhã, a nossa ministra das Mulheres, Márcia, está no Rio Grande do Sul para discutir as políticas públicas de enfrentamento ao feminicídio, ao fim da violência contra as mulheres e garantir trabalho e renda, saúde e educação para as mulheres. E para encerrar esse primeiro bloco do meu grande expediente, eu não poderia deixar de falar sobre o meu trabalho também junto à construção do meu partido, o Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores, em especial em um ano tão importante da defesa da soberania do nosso país e da democracia. Desde o início do ano, tenho estado presente em encontros de articulação e de planejamento do nosso ano político.
De início, pontuo aqui a minha participação no 14º Encontro Nacional de Mulheres do Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores. Nesse encontro, elegemos a nossa nova secretária nacional das mulheres do PT, a querida Mazé Moraes, que vai liderar as mulheres do partido rumo à construção de um Brasil cada vez mais feminino. Foram milhares de mulheres reunidas. E, além disso, participo aqui da nossa executiva e o diretório municipal. Sou secretária adjunta da Secretaria Estadual de Mulheres do nosso partido e, com muito orgulho, num sistema eleitoral que ninguém pode concorrer sem partido. Que bom, desde que eu aprendi o que era política, sempre fui filiada ao mesmo partido. Pessoal, eu gostaria de destinar esse segundo bloco do meu grande expediente para falar de uma pauta que é uma das principais do meu mandato, como eu já disse. E digo ainda da minha caminhada política como um todo, que é a defesa da classe trabalhadora. Todas as vezes que eu saio do nosso município, conversar com esse povo, nos deparamos com as mesmas questões, as condições de trabalho da população. Recentemente, eu estive na Recibela, nossa cooperativa de reciclagem, dezenas, centenas de trabalhadores do nosso município. E em 2024, eu destinei aí para a cooperativa uma emenda que somou em torno de R$600 mil para a construção de uma cobertura, para que os trabalhadores pudessem sair das esteiras de reciclagem e chegar até o refeitório, que também seria reformado. 2 anos depois, minha gente, e aquela obra ainda não saiu do papel, colegas. 2 anos e aqueles trabalhadores continuam enfrentando o frio e a chuva toda vez que vão fazer uma refeição, que precisam utilizar o banheiro. E por que eu trago esse caso para a tribuna, vereadores? Porque parece sintomático colocar os interesses dos trabalhadores que fazem a sociedade rodar diariamente em segundo plano. Acho que todos já conhecem a minha história, mas muito antes de trabalhar com a política, ou mesmo de me formar advogada e conquistar a minha OAB, eu trabalhei como empregada doméstica. Muitas vezes trabalhei de empregada doméstica sem ter um salário no final do mês. Depois, trabalhei no comércio como comerciária. Fui feirante na Feira da Gari também. E no meu tempo de empregada doméstica e comerciária, especialmente, só nós sabíamos como era aguardada a hora de bater o ponto da saída no sábado e poder, finalmente, aproveitar o restinho do final de semana com as nossas famílias, os amigos da comunidade, dando catequese, participando de grupos de jovens. Digo isso, comunidade, porque eu conheço na pele o que é ser uma mulher que sai do trabalho e tem o 3º turno de trabalho em casa. Sei o que é ser uma trabalhadora cansada, que não consegue ver o filho crescer porque precisa trabalhar. Este ano, pela primeira vez na história do Rio Grande do Sul, as centrais sindicais organizaram um grande festival para comemorar a classe trabalhadora. Foram 5 cidades, sendo elas Passo Fundo, Porto Alegre, Pelotas, Santa Maria e Caxias do Sul, celebrando o nosso povo trabalhador, mas também lembrando todos que a vida, minha gente, não tem hora extra. O que as centrais sindicais fizeram foi histórico. Acesso gratuito à cultura, ocupando espaços no centro da cidade, para levar não somente shows de artistas, que talvez quem mora lá no fundo dos bairros nunca tenha a chance de assistir, mas de levar o debate, de colocar essas pessoas no centro da discussão, que diz respeito à vida delas e de quem elas são. E, além da música boa e da boa companhia, o festival ainda contou com um espaço destinado para a economia popular e solidária. Nossa Feira da Gari, nosso Parque da Gari, deu espaço para essas mulheres e esses homens que encontraram seu sustento no próprio trabalho, com inclusão e cidadania. Preciso parabenizar toda a equipe que faz parte dessa atividade,
que fez parte, e especialmente o núcleo de Porto Alegre, que coordenou todo o Estado, tanto que fez o festival acontecer aqui em Passo Fundo. Deixar aqui a minha homenagem também em nome da Terezinha Perizinotto, que foi uma das organizadoras. Vamos rodar um vídeo aí, Cate, faz favor, sobre o festival? Tem áudio? Tira o áudio. Enquanto vai rodando ali, nós vamos conversando, porque o trabalho é muito, falta tempo aqui. Mas eu quero destacar que, além de celebrar esse grande festival que foi realizado com maestria no Estado, é preciso, comunidade, que todos nós voltemos nossos olhares para essa pauta. E a presença da população no Parque da Gari só reforça isso. A escala 6x1 precisa acabar. Somente quem trabalha 6 dias na semana para folgar um sabe o que é esse cansaço. É chegar no único dia de folga e não ter energia para sair com os amigos, para ver a família, brincar com o filho, passear na cidade. E a situação é ainda pior para as mulheres, que já enfrentam jornadas triplas de trabalho. Não é um dia de descanso. Aquele único dia, sem bater ponto, vira o dia de resolver pendências. E o descanso da trabalhadora e do trabalhador fica em segundo e, às vezes, em terceiro plano. Debater o fim dessa escala desumana de trabalho já não é mais uma questão política, é uma questão de saúde pública. Em uma década, os afastamentos de trabalhadores do ambiente de trabalho por burnout cresceram 1000%. Esses números não podem ser normais. Não podemos achar que precisamos trabalhar até adoecer. Nós debatemos tanto sobre a saúde da população, sobre o acesso a ela, mas os dados nos mostram que o nosso povo está cada vez mais doente, e doente daquilo que não é visto a olho nu. Doente pelo sofrimento interno que o trabalho em excesso causa. E sempre que tocamos nesse tema, voltamos àquela velha discussão de que a redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais vai diminuir a produtividade e vai quebrar a economia do Brasil. Mas eu lhes digo, esse discurso tem sido usado contra os trabalhadores desde a abolição da escravatura. E esse discurso mentiroso não pode mais funcionar. Disseram que o país ia quebrar com os direitos trabalhistas, com as férias, com o 13º, com o salário mínimo, mas isso nunca aconteceu. O que aconteceu foi a mínima melhora na qualidade de vida da trabalhadora e do trabalhador. Estudos já indicam que a redução da escala de trabalho funciona. A escala de trabalho 5x2 já é adotada em diversos países desenvolvidos no mundo. Trabalhadores descansados são mais motivados, são mais produtivos e entregam menos atestados de afastamentos por motivos de saúde, justamente por terem tempo de cuidar de si. O que eu quero, comunidade e colegas, é lembrar que o 1º de maio não é apenas uma data de comemoração, ela é e tem sido cada vez mais uma data de luta. E aqui é importante dizer, essa não é uma pauta isolada e muito menos uma pauta radical. No Brasil, esse debate também vem ganhando força, impulsionado por movimentos sociais, sindicatos e, sim, por iniciativas dentro do próprio governo Lula. O governo do presidente Lula tem colocado novamente o trabalhador e a trabalhadora no centro das políticas públicas, retomando uma agenda de valorização do trabalho e de reconstrução de direitos que foram profundamente atacados nos últimos anos. Roda um vídeo aí, Cate, faz favor. A luta aqui é por dignidade, por direito ao tempo, por saúde mental, por vida além do trabalho. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas, garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Trabalhadores descansados produzem mais, cometem menos erros,
duram mais os empregos. Um país exausto não cresce. Um país que respira evolui. Mais tempo significa mais saúde, mais estudo, mais vida. Fim da... Nós tivemos recentemente o fortalecimento das políticas de fiscalização do trabalho, o combate ao trabalho análogo à escravidão, a retomada da política de valorização do salário mínimo. Precisamos ter coragem para enfrentar esse debate do fim da escala 6x1. Precisamos construir, junto com a sociedade, alternativas mais justas. E isso passa, sim, por uma discussão nacional, por mudanças na legislação, por negociações coletivas, mas também passa por iniciativas locais. Nós, aqui no município, podemos e devemos dar o exemplo. Podemos incentivar empresas a adotarem jornadas mais humanas. Podemos priorizar em contratos públicos empresas que respeitem melhores condições de trabalho. Podemos promover campanhas de conscientização. Podemos abrir espaços de diálogos com sindicatos e trabalhadores locais. E mais, precisamos entender que melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores e das trabalhadoras também fortalece a economia local. Um trabalhador com mais tempo livre consome mais no comércio local, participa mais da vida da cidade, se envolve mais nas atividades comunitárias. Ou seja, não é apenas uma questão de justiça social, é também, comunidade, uma estratégia de desenvolvimento local. Assim, senhoras e senhores, vereadoras, vereadores, comunidades, servidores, eu gostaria de encerrar o meu grande expediente agradecendo a minha equipe de assessoria, que me ajudou nesse grande expediente, mas também eu quero deixar aqui o convite para que todos participem e incentivem os trabalhadores a participarem, o vereador Cícero não está aqui, participarem aí da nossa audiência pública para debatermos aí o fim da escala 6x1 aqui dentro da Casa do Povo, na Câmara de Vereadores de Passo Fundo. A audiência, senhoras e senhores, ela vai ser no próximo dia 11 de maio, mês de maio, que é um mês muito importante para nós, mães, mas também para nós, trabalhadoras e trabalhadores. A audiência iniciará, então, a partir das 18h30, aqui, neste plenário aqui, no maior espaço que nós temos na Casa do Nosso Povo. Como legisladoras e legisladores, representantes da população, não podemos mais, vereador Edson, ignorar este assunto do excesso de carga laboral, da escala 6x1, do nosso povo trabalhador, que ajuda o nosso município a ser a sexta economia do Rio Grande do Sul. Precisamos pautar este tema e, principalmente, dizer ao nosso povo trabalhador se nós estamos ou não estamos ao lado deles. Quem aqui vai ser contra de nós debatermos nesta casa os direitos dos trabalhadores, a saúde, espaços dignos para a nossa gente trabalhar? Quem de nós vai se negar a valorizar o empresário, a empresária, o pequeno empresário, que acima de qualquer lucro, em primeiro lugar, ele defende a vida do seu trabalhador? Tenho certeza que a grande maioria da classe empresarial e a mais de 70% dos trabalhadores têm consciência e são favoráveis ao fim da escala 6x1. Colegas, eu conto com o apoio de cada uma e de cada um de vocês. Nós precisamos estar com esta casa lotada, que em todos os espaços laborais de Passo Fundo, que todas as autoridades sejam chamadas a estar aqui, ocupando os microfones, trazendo e defendendo os seus pontos de vista, porque é na democracia onde cada uma e cada um
pode colocar o seu ponto de vista, por que é favorável, por que é contrário, que nós podemos chegar num denominador comum e irmos melhorando a vida da nossa gente. E quando nós melhoramos a vida da nossa gente, nós melhoramos o nosso município, o nosso Passo Fundo, o nosso estado do Rio Grande do Sul, que tanto nos orgulha, e o nosso Brasil, que tem sido exemplo em tantos espaços e em tantas pautas no mundo todo, está cada vez mais respeitado. Então, com orgulho, nos encontraremos aqui no dia 11, na audiência pública pelo fim da escala 6x1, a partir das 18h30. A minha gratidão a cada uma, a cada um, a quem está acompanhando, a quem vai ouvir o nosso grande expediente.